Bom, boa tarde, pessoal, tudo bom? Vamos entrar na última parte de bombas. A parte de bombas é o NPSH. Esse NPSH significa Net Pressure Suction Head. O que seria esse Net Pressure Suction Head? Vamos ver. Vou procurar aqui um vídeo do que seria esse Net. Bom, este é um exemplo. É um pouco difícil entender esta parte hidráulica. E aí, pessoal, tudo beleza? Eu vou tentar explicar aqui o que seria esse Net Pressure Suction Head. Bom, sim, nós temos um copo com água. Aqui vou desenhar o copo com água. E aqui colocamos um canutinho para absorver. Então aí a água, que vai acontecer? A água vai subir até uma certa altura. Aí nada demais. Só que tem um negócio interessante. Se isto for maior que a pressão atmosférica, se aqui dentro do canutinho absorver com tanta força assim, um esforço de sucção tão forte, aqui as moléculas de água, quando você absorve, elas têm uma força de sucção que ela está indo para cima, tentando tirar as moléculas de água do seu estado natural líquido. Então, quando estou absorvendo aqui, e aqui existe uma outra força que está absorvendo, está querendo levar a água, sobe. Eu estou esticando a água. Olhem, aí quando estou colocando aí uma força de sucção, estou esticando a água e vai chegar um ponto em que a água quebra. A água vai quebrar. E como vai quebrar essa água? Vai virar vapor, porque eu quebrei a água de tanto esticar ela. Ou seja, se aqui está uma atmosfera, na verdade são 10 metros de coluna de água. Bom, na altura do mar seria 10,33 metros de coluna de água. Então, se eu colocar estes 10 metros, um canutinho, eu estou na praia, coloco um canuto de 10,33 metros de coluna de água e eu começo a absorver todo esse canutinho. Quando chega nos 10 metros, ele vai virar vapor, um vapor frio. Bom, esse é um fenômeno físico, acontece com todos os. Acontece com todo. Então, enquanto mais alto estiver, né, porque na verdade aqui o que eu tenho é a pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica é que tem que igualar, ou seja, na praia seria 10 metros. Em La Paz, que é uma zona onde jogam os jogadores de futebol e fala que não tem oxigênio, os gases são mais densos e que jogador de futebol ele morre quando perde. Quando ganha ele não sentiu, ele é macho. Só que quando perde, ele sentiu, usou máscara e já sabe, né? Então, como a pressão atmosférica lá é menor, aqui também isto é menor. Lá é uma 0,8 atmosferas em La Paz. Então aqui também teria que ser uma 0,8 atmosferas. Então, esse fenômeno da bomba sugar água é similar a este exemplo do canutinho. Então, se a bomba sugar tanto que é maior que a atmosfera, a água vira vapor. Esse vapor não vai explodir na minha máquina, mas o que vai acontecer é que vai ter o fenômeno de cavitação.
Ou seja, essa água, quando ele explode, né, ele vira vapor, ele incrementa o volume, porque virou vapor, né? E depois, pelos processos físicos, ele vai implodir e quebrar meus rotores. A ver, vamos ver uns rotores. Cavitação. Olhem como o rotor fica por esse fenômeno de cavitação. Devem lembrar que as bombas ficam funcionando. Estas são bombas grandes, não é a bomba de casa. A bomba de casa é diferente. Estas bombas seriam para reservatórios grandes, condomínios. Então, ao longo da vida útil, e dias e dias e dias, e meses, até anos, com esse fenômeno de cavitação, os rotores eles ficam assim destruídos. Vamos falar um ano, 2 anos, assim, e tem que trocar todo o rotor. Olhem como ficou este rotor pela cavitação. Tá? Então é um fenômeno que custa muito, porque tem que refazer aí todo, olhem o aço como que ficou. Então aqui o negócio do passarinho, né? Este é um exemplo hidráulico, é difícil de ver, né? Mas aqui este fluido, às vezes é álcool, que ele está sob pressão negativa. Ou seja, está como que estou sugando, mas estou a um pontinho de transformar em vapor. Então o que acontece aqui? Quando o passarinho molha a cabeça, aqui fica mais frio e aqui fica mais quente. Então, essa diferença entre frio e calor dá esse pontinho, essa gotinha que faltava para começar a evaporar. Então, aqui começa a evaporar, aqui esse líquido vai começar a evaporar, tá? E ao começar a evaporar, aqui está fechado. Então, olhem, quando começa a evaporar aqui, o ar ele começa a crescer, a expandir o ar, porque está evaporando. Então, este líquido vai começar a subir até a cabeça do passarinho. E a cabeça do passarinho, como vai ficar mais pesada, porque aqui eu só tenho ar comprimido, a cabeça do passarinho, ele vai cair. Este é um passarinho japonês inventado há muitíssimos anos, acho que pelos chineses. Então aqui está evaporando, está crescendo a parte de ar, manda o peso, o passarinho encosta o bico, aqui é um velcro, e por capilaridade molha e fica tudo molhado, fica permanentemente molhado. Então, quando o passarinho ele fica num certo ângulo, devido ao peso aqui da cabeça, ele fica num certo ângulo, olhem aqui, no rabinho, aqui ele vai abrir e este ar que está comprimido vai subir para a cabeça, e enquanto o líquido vai ir para baixo. Então, muito bem bolado este daqui. Olhem como está subindo o ar. Então, o ar comprimido sobe em cima, o líquido vai embaixo, porque aqui liberou. E aí o passarinho, ele desce. Agora, como molhou a cabeça, vai começar de novo esse procedimento de expansão aqui por esse fenômeno físico. Então, vai expandir e vai levar de novo o líquido para a cabeça do passarinho. Então, não sei se é um exemplo muito bom, tá? Mas é um exemplo do que temos que ver. Temos também os nebulizadores, tá? Um nebulizador aí. Eles começam a fazer vapor frio, né? Então,
como que um vapor frio. Lá dentro, esses nebulizadores tem uma borrachinha, né? Ou seja, o motor ele mexe a borracha para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, criando muita força de sucção, diversas sucções assim muito rápidas, pá, 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 pá. Várias sucções, tá? Então, ao criar isso, também aí a água, né, que estaria aqui, ou seja, suga a uma velocidade muito elevada. Então, com isso, faz desprender essas partículas de ar, ou seja, puxa tanto que desprende as partículas de ar e aí vira vapor. Então, o nebulizador seria um exemplo aí mais tangível de como que funciona este fenômeno. Bom, agora vamos aqui para o NPSH. Então aqui, bom, fechamos isso. NPSH. Então eu vou colocar aqui na minha planilha qual que seria a fórmula do NPSH. É uma planilha automatizada, né? Já coloquei a maioria das coisas. Depois dessa explicação, né, temos que ver como que funcionaria o NPSH. Então, NPSH, Net Pressure Suction Head. Ela tem que ser igual a pressão atmosférica local, na tabela 1. Então, aqui, a tabela 1, eu já vou copiar a tabela 1 e a tabela 2. Tabela 1, ela fala dados de pressão atmosférica para determinadas altitudes. Então, por exemplo, agora estamos em São Paulo. São Paulo, que altitude que fica? Ah, eu não sei. Na verdade eu sei, né? Mas se eu não sei, o que eu vou fazer é altitude São Paulo, 760 metros. Então estamos em São Paulo, vamos ver. Então aí NPSH. Vamos ver os dados. Precisamos altitude da cidade. A cidade está a 760 metros. Então, precisamos a pressão atmosférica a 760 metros. Aqui temos a 750 metros e 1000 metros. Então, aqui se notam eu poderia fazer uma curva. O mais certo para isto é fazer uma curva de calibração. Tá? Aí podemos criar uma curva de calibração. Tá? A modo de aprender as coisas, eu vou fazer uma curva de calibração. 100, 150, 300... Tranquilamente poderia chutar 9.2, 9.3, tá? Mas vamos fazer de uma forma direta. Eu quero que vocês aprendam, né? Mais acadêmico, esta curva, né? Então a pressão atmosférica aqui na praia seria 10.33, 10.16, 9.98, 9,79, 9,56, 9,58, 9,58, 9,35, 9,12, 8,83, 8,64, 8,08. Aqui eu vou pegar estes dois, eu vou colocar em inserir,
inserir gráficos recomendados. Aqui, como eu tenho duas linhas de dados, a linha de dados está meio esquisita, esse deu 0. Eu vou revisar depois. Olha, este dado está meio esquisito. Então, quando faço um gráfico, um X versus o outro, eu tenho que colocar este de aqui, XY Dispersion. Com XY Dispersion, o que eu vou ter é X em um lado e Y no outro lado. Então aí coloco OK, tá? Aqui vou reduzir. Aqui tem este seria 1.100. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Este daqui é 1000. Então, aqui, para calibrar, eu não sei se é uma reta, eu não sei se é uma curva. Então, o que se faz? Podemos colocar o botão da direita, tá? E colocar, adicionar linha de tendência. Essa linha de tendência pode dar aqui assim um valor linear, né? Quando você coloca linear, aqui na parte inferior, eu vou colocar exibir o R quadrado e exibir a equação. Então, este R quadrado 9953, ele significa que está bem perto de a minha curva simular isso de aí. Enquanto mais perto de 1 seja este R quadrado, o coeficiente de correlação, significa que a curva é melhor. Tá? Então, de novo, botão da direita, formatar linha de tendência. Se eu escolher uma exponencial, olhem, o R quadrado dá 9979. Linear 9953. Logarítmica não pode. Adicionar linha de tendência. Aqui uma polinomial de ordem 2. Polinomial de ordem 2. Bom, para poder enxergar, eu só vou colocar os dados que mais me interessam. Ou seja, 600, 1000. São Paulo está a 760. Então aqui eu vou colocar atrás 760. Então eu vou pegar esse dado e esse dado. Vamos ver. Bom, então aqui está com duas linhas de tendência. Vou eliminar. Então, com isto, já fica um pouco mais fácil aí ver as linhas de tendência. O meu ponto vai estar em 760, mais ou menos por aqui, né? Então, estou pegando 4 dados. Então, colocando adicionar linha de tendência. Uma linear. Eu vou colocar o R quadrado e equação. 997. Aqui está um pouco erradinho, se nota. Aqui, clico de novo, formatar linha de tendência, eu vou ver uma polinomial. Olha, já ficou melhorzinho a linha de tendência. 9941. Se coloca uma exponencial. 9938. Ou seja, praticamente seria o mesmo em qualquer uma dessas. Assim que tranquilamente posso assumir uma linear, tá? Poderia assumir uma logaritmo. Tem até uma que posso colocar aqui, ordem 3. Olhem a ordem 3. Ele faz assim até esse Lzinho. Consegue fazer. E tem um R quadrado de 1. Porque por 4 pontos só consigo passar essa linha. Então aqui, substituindo o valor de X, que seria o 790, 760, aí
Usando esta equação eu consigo determinar o valor. Então não é tão complicado para colocar uma... Eu vou colocar uma linear, parece uma coisa linear. E aí eu vou determinar o valor. Então y, ou seja, o valor y, que seria a pressão a 760, vai ser menos 0,0011 vezes 760 mais 10,227. Então, quando eu faço um gráfico assim de calibração ou uma curva de ajuste, eu fico ajustando logarítmica, exponencial, linear, todas essas curvas, até que eu acho uma curva que eu acho, essa sim representa. Eu posso tirar alguns dados, colocar todos os dados, o valor muito não vai modificar, tá? Assim, uma precisão milimétrica não é necessária, porque, por exemplo, vai chover, e se está chovendo, o que acontece? Na chuva vai mudar a pressão. Está fazendo calor, muda a pressão. O sol está mais quente, muda a pressão. Então não vale muito a pena achar assim o valor exato. Então aqui eu achei 9,39, mas só foi para mexer um pouco na matemática, tá? Não foi assim uma coisa bem direcionada. Então aqui já descobri o HO por ajuste de curva. Poderia ter feito também uma interpolação entre os dois pontos. Só que interpolação, isso eu lembro que ensinei para vocês usando software, é quando tem dois pontos e uma linha reta. Aqui eu esperava, né, que seja um pouco diferente, né? Aqui eu esperava que fosse uma curva, né? Só que não ficou muito legalzinha essa curva, mas bom, na parte acadêmica justifica. Então, São Paulo está a 760 metros sobre o nível do mar, então meu valor vai ser menos 0,0011 vezes esse valor mais 10,227. Menos 0,0011. Esta seria a pressão em metros de coluna de água, né? O HO. Aqui temos que colocar simplesmente a altura da cidade, e essa altura da cidade vai nos fornecer o valor. Então esta faixa de valores vai para 600, 700, 1000, 1250. Acho que também iria aqui para os outros valores. Acho que me empolguei muito. 450, 300, 150. No Brasil tem praia. Vamos fazer uma curva já para que fique um trabalho melhor. Tá? Eu vou colocar todos os valores. 10,33. 10,16, 9,98, 9,79, 9,12, 8,64, 8,08. Então, notam, é praticamente uma linear, é uma relação linear o negócio da pressão. Então aqui pouco vai mudar, 0,0011 vezes 10,29. Mudou um tiquinho de nada. Mas como já coloquei em fórmula, aí eu vou aproveitar mais 10,29. Aí simplesmente colocamos a altura da cidade, e aí na tabela já é calculado. Então nem sequer precisamos desta tabela 1. Tá?
Agora vamos ver. Então aqui temos o HO, que também poderíamos falar que é a pressão atmosférica em metros de coluna de água. Tá? Pressão atmosférica na praia é 10,33 metros de coluna de água. Só que a gente não sente isso porque desde que a gente nasceu que estamos sentindo essa pressão atmosférica, tá? Então aí tem uma experiência. Vamos procurar aí. Como quebrar uma régua usando a pressão atmosférica. Isso eu tenho no vídeo, né? Mas deve estar aqui no YouTube. Bom, essa pressão atmosférica, a gente desde que nasceu que sente essa pressão atmosférica, só que a pressão interna do nosso corpo ela compensa essa pressão atmosférica, ou seja, lá dentro temos uma outra pressão que compensa. Por isso, quando muita gente viaja para La Paz, aí que não se dá bem por essa mudança de pressão. Então, vamos ver se esta é a experiência que eu estava procurando. É essa mesma. Então, vamos demonstrar a pressão atmosférica. Então, temos uma régua de madeira, tá? E um jornal. Então, o que vamos fazer com o jornal? Vamos colocar em uma superfície lisa todo o jornal. Se notam, ele está batendo aqui, mas isso é um papelzinho. Como que o papel não gira para lá? Olha, bate. Então, aqui tem uma pressão atmosférica. Então, aqui com esta experiência, dá para sentir essa pressão atmosférica, porque uma régua de madeira batendo não consiga levar uma folha de papel. Então, isso demonstra que aqui, esta área grandona tem muito ar, e todo esse ar tem um certo peso. Então, quando eu quero bater aqui, não consigo porque tem essa pressão atmosférica. Bom, então essa pressão atmosférica na praia equivale a 10 metros de coluna de água. É como estar embaixo da água 10 metros desde que nascimos. Aqui em São Paulo, 9,456. Aí, se estivermos na minha cidade, 1750, aí só 8 metros. La Paz, Bolívia, 3.600, onde o jogador está morrendo, aí a pressão é menor, tá? Olhem, 6, praticamente um 60%. É por isso que jogador profissional de futebol passa mal. Então já temos a pressão atmosférica. Agora vamos ver H, que seria a altura da sucção. Tá, essa é a altura de sucção. Aqui achei uma outra. A altura de elevação HA também é chamada nessa outra. HA. Mas vamos ficar nesta configuração de aqui. Então, H, a altura de sucção. Mas, isso vimos, a altura de sucção, que seria a diferença entre o eixo da bomba e o nível de água. Então procuramos aqui a altura de sucção, desnível de sucção, 1,5 metros. Só que além disso, tem a perda de carga só nessa faixa. Então eu vou colocar HS, que aqui fala, que seria perda de carga por sucção
mas só da sucção. Então procuramos aqui perdas de carga de sucção. O bom de ter a planilha é que ela já fica assim para sempre. Então tudo tem que estar em metros de coluna de água, metros de colunas de água. Agora esse R de aí, tá? Esse R que significa? Esse R na bibliografia é como NPSH requerido. Isso é uma perda, um valor que é fornecido pelo fabricante. Então temos que procurar aí as bombas. Vou procurar bombas. Aqui tenho minha bomba. Eu vou procurar aqui, era esta de aqui, a bomba escolhida. E aqui, nesta tabelinha, a gente procurou a potência. Então, na maioria das bombas tem aqui, em todas as bombas, tem esta parte de aqui, que fala NPSH. Olhem aqui, NPSH. Tem uma para o rotor de 170, tem outra para a bomba de 130. Então, de 150 deve estar aí pelo meio. Então, o que temos que fazer é procurar a vazão. E aí vamos ter o NPSH requerido. Ou seja, quanto que requer para funcionar a minha bomba. Print screen. E aqui, tenho que procurar o ponto de funcionamento. O ponto de funcionamento está aqui um pouco mais para cima. Era de 4 horas e 9.5 a vazão. Então aqui 9.5 aqui a vazão. E aqui eu vou procurar o NPSH. Eu vou procurar um ponto meio, porque justo não tenho esse gráfico em específico, mas fica mais ou menos na metade. E aqui notamos que eu preciso 3.5. O NPSH requerido seria 3.5. 3.5. Então, volto para a planilha. Este é um valor que tem que ser preenchido. Então, eu preciso de 3.5 metros de coluna de água para isso. A ver, que outro valor mais preciso? O HV. Tá? HV estaria nesta outra tabela. Seria a pressão de vapor da água para determinada temperatura. É um valor pequeno, mas ainda se conta. Então, por a água, normalmente, a gente fala que é 20 graus. Se você estiver numa cidade mais quente, aí pode elevar um pouco, a um 25, 22. Mas padrão, ela sempre é usada com 20 graus. Então, 0,239, dado que já é um valor padrão, eu vou colocar um outro tipo de azul, né? Então, aí, esse valor é quase fixo. Aqui é dados do fabricante. E aqui, o que eu tenho que criar é que o NPSH disponível, esse tem que ser maior que o NPSH requerido. Agora, o que seria o NPSH disponível? NPSH disponível seria a pressão atmosférica, tá? Menos a altura
de sucção menos as perdas de carga menos a perda por vapor. Ou seja, a perda de pressão de vapor. Tá? Ou seja, desta fórmula eu passo este H para cá, esse H para cá, esse para cá, esse outro aqui também para cá. Então, o NPSH disponível tem que ser maior que o NPSH requerido. Qual que é o meu requerido? Tá? O meu requerido é 3,5. Então, a pressão atmosférica menos todas essas outras perdas tem que ser 3,5. Mais pressão atmosférica menos H menos HS menos HV. Então 7,2 metros de coluna de água é maior que 3,5. Então eu vou colocar um condicional se isto for maior do que isto. Então, ok. Caso contrário, not ok. Então aqui vai dar tranquilamente o ok, tá? Então significa que está verificando tudo isso. Às vezes é usado um fator de segurança. Ou de folga, tá? Esse fator de segurança ou de folga pode ser até de 10%. Então aqui coloco mais isso, tem que ser maior do que mais o requerido. Eu vou modificar o requerido, tá? Ou seja, que em lugar de requerir 3,5 vai requerir 3,85. Só que a fábrica ela já falou de que só precisa 3,5, mas algumas pessoas falam, por si acaso, vamos por si acaso. Então aí vamos colocar com esse fator de segurança. Nunca projetar ao limite, porque às vezes, quando está sugando a água, essa água vai descer um pouco. Ou se você projeta com um rio, o rio pode perder o nível. Então aqui está sobrando 3, 4 metros de coluna de água para o NPSH. Então tranquilo, nunca projetem isto para o limite, porque essa cavitação não é que deu o número e começa, né? É um processo que começa devagarzinho, vai crescendo, 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 até que finalmente já vira uma coisa maior. Bom, com isso acabamos a planilha automatizada. Tá? Aqui tem todos os dados. Tem toda uma planilha acadêmica, mas também serve para fazer trabalhos profissionais. E tem gente que projeta sem isso. E já devem ter visto aí com a parte elétrica, devem ter visto também com a parte de potência, que está gastando um monte de energia elétrica que poderia não gastar trocando por uma bomba bem projetada. Tá? Assim o pessoal fala, coloca uma bomba de tanto. E funciona, né? Mas e a eletricidade, a conta, quem que paga? Então este já é um trabalho mais profissional. E essa planilha atualizada vai servir muito para vocês.